Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. E estamos no ar com o MDA. Seja o navio pirata ou nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, o tipo de anime que a gente gosta, o romancinho, a novelinha de todos os dias, está de volta no MDA com Blue Box. Eu sou o Raul e quem não gosta de uma dramédia romântica é maluco. Rebeldes tá aí pra provar isso. Eu já tava com saudade, mano. Esse negócio que só queria falar de anime de porrada aqui no podcast. Porradinha, é. Cadê os romances? Vocês moram em São Paulo, mano. São Paulo não tem amor, já dizia o crioulo, pô. Não tem amor em SP. Aqui é o Bruno. Cara, que saudade de um bom romance juvenil, né? Um bom romance colegial, assim. Que saudade que tava desse tipo de anime. E é o Carlos, e se é pra falar de novela, a Onohako tá melhor do que Vale Tudo, hein, mano? Não, e não precisa de muito, né? A melhor parte de Vale Tudo tá sendo os bastidores de Vale Tudo. Aquilo tá uma novela muito boa. E digo mais, hein? Se pegar o formato antigo da obra, a Onohako seria uma ótima temporada de Malhação. Mas convenhamos que falta só uma Odete Roitman ali, né? É, e falta a trilha sonora, né? Faltou o Charlie Brown, faltou o Charlie Brown. Pô, já pensou? A Onohako com o Charlie Brown de fundo, pô? Absurdo. É. E na verdade o nosso querido protagonista, ele não joga badminton, mas ele anda de skate. Se você pegar a Malhação antiga, era tipo meio que numa academia, então tinha gente fazendo esporte, tinha gente malhando. Seria perfeito o Blue Box naquele contexto ali, pô. Aqui é o Lucas e a gente já aprendeu lá em Slandank. Esporte com romance é a melhor combinação que tem em anime. O anime do cara das três pernas. O nome desse anime é Hajime no Ippo. Hajime no Ippo não tem romance, só tem o maluco. Claro que tem romance, o maluco lá do golpe do sapo com as minas feias. Ah, tá. Não, aquilo ali não é nem romance, aquilo ali é só pederastia. Aquele é muito bom, mano. Um dos melhores casais que existiram na história dos animes, cara. Pra mais romance e mais esporte, após os e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Ainda muito pequenos para se lembrar, Omar e o seu irmão caçula, Hassan, fogem da guerra da Somália para os campos de refugiados do Quênia, mais especificamente Dadaab. Lá, eles passam da infância para a adolescência e levam uma vida difícil, enquanto fazem amigos e constroem um senso de lar, em um lugar onde a escassez de recursos e a espera pelo reassentamento são o que preenchem os dias monótonos de quem não tem nada além de esperança. Além de terem sido adotados pela gentil Fátima, que acolhe os irmãos como se fossem seus filhos, Omar e Hassan nunca deixam de procurar e ansiar pelo reencontro com sua mãe verdadeira. Quando Omar tem a chance de frequentar a mesma escola que seus amigos, ele se vê dividido entre o desejo e a obrigação. Ficar em casa e cuidar de seu irmão não verbal, a única família que lhe restou, ou ir à escola e buscar por meio da educação um caminho para além de Dadaab. Baseado em uma história real, Quando as Estrelas se Espalham, é uma narrativa emocionante sobre resiliência, esperança e o poder transformador da educação. Sofrimento, esperança e humor gentil coexistem nesta graphic novel sobre uma infância à espera de um futuro melhor e um jovem que é capaz de criar um senso de família e lar nos cenários mais difíceis. De volta nos e-mails com o nome original, a Onohako.
Hako, gênero Slice of Life, romance e esportes. 25 episódios, estreou no dia 3 de outubro de 2024 e teve seu último episódio no dia 27 de março de 2025, exclusivo da Netflix. Esse estúdio, que eu nem lembrava que ele existia, o Telecom Animation Films, que é o estúdio de Tower of God e de Orange, com direção de Yoshiro Yano, que praticamente, como diretor principal, ele só fez tudo de Lupin III. Eu acho que ele ficou uns 10 anos trabalhando no Lupin III lá e não deu pra fazer outra coisa. Farmou dinheiro. Pagou apartamento. E se a gente falou de um estúdio que não é tão popular assim, não é tão conhecido, vamos falar também de um estúdio de dublagem que também a gente não fala tanto assim. A AudioCorp, que é do Rio de Janeiro aí, ó, dublou muito bem esse anime, com direção de dublagem de Rafael Stubert. A fonte é o mangá, o Weekly Shonen Jump, Shueisha, né, claro, no Brasil é publicado pela JBC, o autor é o Koji Miura. Até a gravação desse podcast, o mangá conta com 20 volumes e continua. Coisa, hein? Muita coisa, hein? A romance tá indo, hein? Bastante coisa não. Pra gente começar o bate-papo, Bruno, comenta pra gente do que se trata a Ono Hako. Bom, a Ono Hako, ou Blue Blocks, fala sobre a história de Taiki Nomata, que é do time de badminton do colégio. Ele está apaixonado pela jogadora de basquete Shinatsu Kano, uma garota mais velha com quem treina toda manhã na academia. Em um belo dia de primavera, a relação dos dois muda completamente, assim começa uma nova história de amor, esportes e juventude. Tá vendo? É um roteiro de malhação, mano. É isso, entendeu? Aí Eu sempre disse. fica quer entender. Mano, vocês sabem o que é Blue Box? Eu tenho que descobrir até hoje o que é Blue Box ou Ono Hako, não tô entendendo. Não é o ginásio? Eu acho que é, né? Pode ser também, mas não sei se tem alguma coisa a ver, mas seria muito interessante se fosse. Mas Blue Box, ele era... Você lembra de uma época que tinha um esquema na telefonia, que eles colocavam um som específico lá, um timbre específico de som e você conseguia fazer ligação de graça? Teve um golpe muito antigo disso aí, e ele chamava Blue Box. Cara, eu não lembrava disso nem a pau, velho. Caraca, também não. O que eu sei sobre a Ono Hako, né, que é o Blue Box, é que é uma expressão pra se referir a memórias na juventude ali. É uma expressão japonesa, né? Isso mesmo. Só que o autor já explicou isso, o nome, se eu não me engano, numa entrevista da própria página da Jump, que é uma coisa relacionada a essa parte de juventude, e aí tem essa expressão e também tem a ver com o ato de ser parte de esporte também, da área de esportes ali e tal. E deve ser o nome literal mesmo, porque a O é azul, Hako deve ser caixa, né? Deve ser. Deve ser caixa, alguma coisa assim. A gente não tem aqui o Vulpix hoje pra gente confirmar. Full Translate. Tava faltando no Full Translate, ele não quer trabalhar mais, o negócio dele é ficar só indo pra Tóquio pra visitar certas casas, que eu não vou ficar falando nomes aqui. De entretenimento. E não são a Ono Hako, né? Não são a Ono Hako, são outro tipo de Hako. Exatamente, Vulpix parou de amar, irmão. Ele só quer pagar agora. exatamente. Ele tá sendo amado por alguns ienes. Toda semana ele é amado. Mas diz a lenda que lá é proibido. Você paga pra conhecer o seu amor. Aí, tá vendo? Raul, tem tanta coisa que é proibida e rola por debaixo dos panos. Exatamente. É que tem um esquema lá no Japão, Lucas, não sei se você sabe, mas que é proibido essa prática lá no Japão. Então, como que é o rolê? Você não paga pra ter uma noite com a menina. Você paga pra ir beber no bar e você paga uma bebida para a menina e, nossa, vocês acabam se apaixonando por alguns momentos lá, entendeu? Ou seja, o Vulpix semanalmente tem o Ono Hako dele. Exato. É isso, entendeu? Depois de ficar fazendo fake news do Vulpix aí no podcast, É sempre bom. Carlos, comenta pra gente aí, o que você achou da direção de Ono Hako? Pô, mas eu só quero dizer que não é fake news até alguém provar o contrário. Por enquanto é verdade. Neste podcast é verdade. Tá na internet, é verdade. Quando eu comecei a ver o anime, né, eu me impressionei porque é claro que tem um trabalho de filtro e umas construções assim pra fazer. E quando as pessoas olham filtro, as pessoas vão achar que é filtro de filtro de Instagram. Não é assim. Existe um tratamento de couro ali que dá um embeleze no processo ali. Talvez utilização com LUT, alguma coisa assim. Coisa que foi usada, por exemplo, em Jujutsu. O Jujutsu tem esse trabalho pra acelerar o processo de produção, né, pra acelerar a pipeline. Mas eu fiquei, assim, assustadoramente feliz de ver como a animação de Blue Box é bonita, sabe? O movimento de atuação do esporte, quando tem, né, são muito bem feitos. Mecanicamente, o rig feito no processo é muito bem feitinho, por mais que eles fujam muito disso
isso, né, na direção. A direção foge bastante de fazer os movimentos, apresentar movimentos em sequência de partida, né? Mas quando tem que apresentar o movimento, fazer as coisas, é muito bem feitinho, né? Mesmo sendo computadorizada, né? Que é incrível isso. Não, mas assim, o padrão é ser computadorizado. O que você pode acabar fazendo é, assim, quando você tem mais dinheiro, né? É você fazer uma captura de movimento, né? O que muito animador hoje em dia faz é, por exemplo, se gravar fazendo um movimento, entendeu? De vez de contratar uma pessoa pra fazer esse movimento, você vai lá e faz, você se grava e você consegue ter um processo ali de base pra jogar dentro do sistema e conseguir fazer o processo de rig, fazer o processo de compilação de animação, tudo completo, né? Quem quiser ver um pouco disso, tem um documentário na Disney Plus do... Como é que foi feito Frozen 2, né? O nome do documentário é Into the Unknown. É um documentário completo, mais de 10 episódios, mostrando toda a produção de Frozen 2, então lá vocês conseguem ver o processo de como é que é feito um pouco de animação, né? Dessa ideia, né? Um dos animadores, por exemplo, que é um animador que eu já conheci porque eu acompanho muito o canal do Corredor Crew, fica aí outra dica pro pessoal, quem quer saber mais sobre bastidores, um pouquinho de VFX, esse tipo de coisa, é um canal muito grande nos Estados Unidos, né? No mundo inteiro, né? Já, sei lá, mais de 8 milhões de pessoas acompanham o Corredor Crew, então eles falam bastante disso, era um animador que já ia constantemente lá, ele era da Disney, e aí ele aparece nesse documentário fazendo alguns processos desses, né? E é bem comum, né? Então eu imagino até que eles pra certos momentos, eles podem ter feito esse tipo de coisa, mas a direção foge, né? A gente consegue perceber que não tem muita direção de ação de esporte, ele consegue construir o esporte sem precisar fazer muito esse processo de animação pro esporte em si, né? Acho que tem uma cena específica, né? Eu acho que tem um rally que foi feito ali. Eu acho que tem um rally com o senpai dele, né? Que é de um treino, e tem um jogo do nosso personagem protagonista. É, com o menino de cabelo branco. Tem um rally que é muito grande com ele. E tem a partida, acho que do senpai dele com o cara que é o rival dele também, né? Que é um rally um pouquinho maior. Eu acho que é isso aqui na obra. Isso, que é o Yusa. Isso. Aí você tem mais em si, na parte de movimentação de ação, esse tipo de coisa, a câmera foge um pouco de mostrar isso, são ângulos mais fechados, né? Agora, na questão de comédia barra romance, assim, eu acho que a obra funciona muito bem, você não precisa de muita coisa, né? Precisa de um ritmo bom pra construir, e basicamente comédia e romance, se você tiver uma direção ok, não fizer muito, bem clássica, assim, né, algumas coisas, se o teu roteiro for bom e teus personagens garantirem, cara, tu consegue levar a história. Eu acho que o Onohako é isso, sabe? Não existe nada muito mirabolante, eu acho que eles têm uns time bom de comédia, eu acho que a obra tem até um ritmo bom, a obra sabe desacelerar o tempo quando precisa desacelerar, ela sabe ter umas dinâmicas mais interessantes quando precisa ter. Eu acho que quem consegue fazer isso, a personagem que consegue fazer muito bem a obra andar nesse sentido é a Rina, né, de dar o tom da obra no todo, mais até do que o protagonista, e com isso eu acho que vai, mas assim, é engraçado falar isso, tipo, não é absurdo, não é incrível, assim, mas é bem interessante tu ver que é um anime que ele tem até mais animação, mais processo de audiovisual que ele precisaria ter pra narrativa dele, sabe? Uhum. Eu sempre brinquei com isso, eu acho engraçado em Ao Onohako, é mais bem feito do que precisaria até, em certo sentido, pra contar essa história. E isso é ponto demais pro estúdio, pra equipe que fez, parabéns, cara, eu acho o anime muito bonito, assim, bem simples e bonito. É interessante pensar que vários animes que a Netflix tá no comitê de produção, botando dinheiro pra ser exclusivo do streaming, estão vindo com essa qualidade, né? Pelo menos essa qualidade, nem digo de animação, porque tem vários tipos de animação ali, tem vários tipos de animação em obras da Netflix, mas eles estão botando pra ser um anime que chame atenção, sabe? De alguma forma. Uhum. E o Onohako, ele aparece muito nisso, né? O Carlos falou muito bem sobre a questão de, ele foge um pouco das cenas de esporte, né? Por causa do trailer do anime, acabou enganando muita gente, mas quem já conhecia a obra, tal, do mangá, que já era super popular antes, inclusive, vende muito no Japão. Não, inclusive hoje, se eu não me engano, é o terceiro ou a segunda obra da Jump que mais vende. É uma coisa assim, é top 3 da Jump hoje, entendeu, gente? Que mais vende. Tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. Os Estados Unidos lá na vista também vende muito. Sabe que ele é uma dramédia romântica. Ele tem um fundo de esporte. Ele não é um esporte com romance. Ele é um romance com esporte. Eu tava até conversando um pouco sobre isso com o Lucas, né, Lucas? Antes da gente começar o podcast. Sim, que eu até comentei aqui com muita gente que eu digo que é o oposto do que acontece em Baby Steps, né? Que lá em Baby Steps a gente tem um anime de esporte que tem um romance, aqui ao contrário, aqui é um anime de romance que tem um pouco de esporte ali. E outro ponto importante é que ele é uma dramédia romântica. Quem vem esperar aquele anime cheio de comédia, sabe? Com romance e tudo mais, é outra pegada. É uma pegada mais novelesca mesmo, sabe? Você vai ter... Inclusive, eu acho que as cenas dramáticas, elas são muito mais impactantes do que as próprias cenas de comédia do anime. Com certeza. Para comentar de Onohako, é que tem uma coisa que pra romance é complicado pro autor, porque
você tem que ter um equilíbrio entre o que você quer fazer de romance versus de outros subtemas pra não saturar, né? Pra não ficar aquele romance que é aquele chiclete que você masca até que acaba o açúcar e você joga fora, né? Uma coisa que eu gosto bastante da obra que me pegou é isso, ele sempre tá sabendo tratar esses outros temas, assim, ele pega a comédia e trata um pouco sobre ela, pega o esporte, trata um pouco sobre o esporte, né? Então tem hora que você tá vendo a competição de badminton do Taiki, tem hora que você tá vendo o romance dele com a Rina, o romance com a Shinatsu, você tá vendo um momento de comédia dele com os amigos dele, né? Fazendo de repente lá peça, alguma coisa assim. Então tem um equilíbrio, né, entre esses subsistemas, é uma coisa que dá um ar pra obra, uma rejuvenescida e prende a atenção. Assim, não é estranho dele estar bem ranqueado, porque de fato tem uma qualidade muito boa ali do autor nisso. Eu acho que dá um respiro, né? Sim. Porque se tem uma crítica que a gente tem, assim, normalmente a animes de romance muito grande, uma crítica muito grande a animes de romance, né, melhor dizendo, é o fato de você cansar de tudo ali girar em torno do desenvolvimento romântico daqueles personagens. Então você vê um cara que ele tem a vida dele, mas tudo para e ele vive em torno de conquistar aquela menina e a menina para a vida dela em torno de, pô, preciso conquistar esse cara e vice-versa, tá ligado? Tipo, fica nesse dilema aí. E aqui em Blue Box, não. Assim, eles têm um relacionamento ali, eles têm um interesse romântico um no outro ali. A gente vê muito pelo Taiki, mas ao longo da obra a gente vai vendo um pouco da Shinhatsu. Mas a questão é que, tipo assim, eles têm os seus problemas pessoais ali e principalmente ele tem a sua questão ali do esporte, que eles, por mais que seja uma motivação, principalmente do lado do Taiki ali a mais, ele gosta do esporte, né? Então ele quer vencer. Ele quer vencer pela Shinatsu, ok? É o motivo mais nobre dos animes, mas ele quer vencer por ele mesmo também. Então ele tem ali o dilema dele de competição, ele tem ali a dificuldade dele de superar um colega, né? Que a gente vai vendo ao longo da obra que ele tem um talento, mas ele tem aquele desafio de, pô, preciso ser melhor que esse cara, preciso vencer esse cara, não consigo vencer esse cara. E a Shihatsu é a mesma coisa ali, ela tem o drama familiar dela, de que ela talvez tenha que abandonar o esporte ou não, já tem que se mudar e tudo mais. Ela tem o desafio dela como equipe ali, que ela é o grande ás da equipe dela. Então, assim, eu acho que, além da comédia romântica, né, o ponto de comédia, um ponto de drama que tem aí, do dia a dia dos personagens relacionado ao romance, o fato de eles terem dramas e terem objetivos pessoais que, em algum momento, são completamente isolados, né? Totalmente desconectados do romance entre eles, torna a obra mais agradável, né? Porque, de novo, dá um respiro. Pô. É cansativo quando tu vê um anime que tudo que o cara faz é porque ele quer pegar aquela mina, quer ficar com aquela mina. Tipo, o cara não tem vida própria. Quer dizer que se a mina dá um fora nele, acabou a vida do cara morre, o cara só implode. Não, aqui o cara tem desafios pessoais dele. Então, é como vocês falaram, tipo, todos esses aspectos engrandecem a obra. Mesmo que você tenha ali vários clichês, né, da amiga de infância e tudo mais, a forma como ele vai lidando é bem construidinho, né? Então, eu acho que Blue Box, ele realmente, se você pensar como um todo, tá? Ele é até mais interessante que Kaguya-sama. Kaguya-sama tem outros pontos, né? Você tem a comédia que eu acho que uma comédia de Kaguya-sama é incrível. Mas assim, como o drama, né? Como obra de drama, dramédia, né? Como obra como um todo, eu acho que Blue Box é até mais grandiosa nesse aspecto. E a gente tava comentando sobre a Malhação, né? Zoando do Malhação. Mas eu acho que ela tem uma parada que Malhação, a primeira Malhação tinha, que é de fato assim, cara, a Malhação, ela tinha uma capacidade, tal qual Norvana, de pegar pessoas de diversos tipos, né? Diversos gostos e fazer elas ficarem e gostarem daquela obra em comum, porque a obra conseguia abordar aqueles temas de forma paralela e também tentando sempre intrigar. E uma coisa que é muito importante, ela não descola da realidade, né? O Lucas comentou isso muito bem, ela não descola da realidade. Então não é um anime que, o cara vive no mundo dele lá só com a mina e tal. Não, ele tem os dilemas dele. E com certeza muitas pessoas que viram Blue Box falaram, cara, talvez eu já passei por esse ponto, já tive esse pensamento. E até assim, uma coisa que eu percebi que a obra realmente estava funcionando muito bem cara, a minha mina, ela não gosta de anime, então ela não gosta, você não vê anime. Mas ela viu comigo Blue Box e ela gostou, não do anime em si, ela gostou tanto do drama, da questão de como andava o drama, de como só que ela curtiu a obra. Então assim, quando você consegue, e você vê que tem uma pessoa que não é desse nicho, que ela tá gostando, é que o roteiro tá funcionando muito bem. Eu acho que dois detalhes são muito importantes, né, nessa parte. E aqui eu vou comparar, o Lucas trouxe a comparação com Kaguya-sama, prefiro até comparar com outros, até mangás da própria Jump, como
Nisekoi, essas coisas. Ou então outros shows que tem por aí, né? A gente vai falar de Kimi no Todoke, vai falar de Ao Haraido, né? Que são animes de romance. Por mais que, no caso do shoujo, o protagonista seja o ponto de vista da garota, né? Seja a garota e normalmente é o ponto de vista da garota. O que eu acho mais interessante, assim, quando eu comecei a acompanhar o Ono Haku, eu comecei pelo mangá, depois dei uma parada e voltei quando saiu o anime. É que, em primeiro lugar, como o Lucas apresentou, né? Como o Raul e o Lucas apresentaram, dá camada, né, velho? A parte do esporte, ela dá uma camada a mais pros personagens, né? Você acaba criando mais feição por outras coisas que os protagonistas dão, né? Eu acho que essa questão que o Lucas falou do respiro, eu acho importante, mas eu acho principalmente essa camada de interesse dos personagens, não ficar somente sendo um personagem meio unilateral pro seu processo narrativo, né? Então, essa parte do esporte, dando essas camadas a mais pros personagens, ela consegue dar mais profundidade pra você trabalhar outras questões sem ser só o romance da obra. Mas, o ponto mais importante pra mim em Ono Haku inteiro, e eu acho que o autor, ele trabalha isso com mais brilhantismo, é a cadência da obra, sabe? Você saber os pontos onde você pode desenvolver e você conseguir construir as narrativas, o tempo certo de se fazer, e eu acho muito interessante que ele foi pegar os clichês, normalmente de estruturas de romance, principalmente no Japão, né? Então a gente tá falando da meninazinha do colégio, a amiga de infância, esse tipo de coisa, e ele sabe utilizar isso muito bem, e como o Bruno comentou, se mantém certo realismo ali, por mais que eu não goste muito de algumas coisas nessa perspectiva de realismo, mas aqui funciona muito bem, porque diferente das outras obras, eu acho que ele sabe dosar muito bem a construção desses pontos, sabe? Então, o que eu quero falar com isso? O Taiki ser apaixonado na Shinatsu e a Shinatsu ser a garota, assim, uma das garotas mais belas da escola, é uma garota que já é comentada e tal, é muito comum quando você é adolescente, sabe? Tipo assim, você ter muito interesse na mina que já meio que todo mundo tem muito interesse, sabe? Isso é bem comum. Ao mesmo tempo que, tipo assim, ali do teu lado tem uma mina que gosta de você e você não dá atenção. Aí quando você percebe isso, você começa a ficar em dúvida e tal. Então eu acho que a forma como o autor ele consegue construir essas problemáticas que já são batidas, que já são construídas na história dos mangás, né? Tem outros ambientes, assim, comédia romântica pra fora. Se a gente for pegar uma comédia romântica de questão escolar nos Estados Unidos, também vai ter algumas coisinhas dessas, né? Com uma outra roupagem, é claro. Uma roupagem bem americanizada. Mas essas coisas são bem batidas. E eu acho que ele consegue dar, eu acho que até a maturidade nesse processo, sabe? Por quê? Porque, sei lá, o Taiki tá em dúvida com a Rina. Então, quando a Rina se declara pra ele, não tem uma bobice. Ele fica em dúvida, sabe? Tem todo um arco de construção disso, de ele entender esse processo, de ele ficar em dúvida, de ele ficar com medo de falar com ela, ele voltar a falar com ela, os dois começarem a se tratar normais, e meio que ele tentar esquecer esse processo, e aí ela voltar com isso, entendeu? Tipo assim, isso é comum, cara. Tipo, isso, tu vai conhecer um amigo teu que já passou por isso, você já pode ter passado por isso, o Taiki gostar da mina mais bonita do colégio, o Caramba 4, que ele acabou conhecendo sem querer e tal. Cara, são vários processos que são comuns, e eu acho que o autor, ele tem muita maturidade de saber desenvolver esses temas que normalmente são muito mal desenvolvidos em mangá, principalmente mangá shonen de romance. Eles sempre vão pra um lado um pouco mais bobo, vão sempre pra um lado muito, assim, até mais de comédia, tentando trabalhar isso com uma comédia e tal. E aqui em Ono Haku eu sinto que o cara dá tempo pra isso construir, pra maturar isso nos personagens. Eu acho que muita gente pode se... Pô, eu ouvi gente falando que acha que o Taiki é meio cínico e tal. Eu falei, pô, não sei, cara. Assim, eu acho que dá esse tempo pra você sentir todo o pensamento dos personagens e você tirar suas próprias conclusões sobre o que cada personagem tá sentindo, como é que é isso, você se sentir mal com tal coisa, se sentir bem com outras ações, você ficar com raiva de outros. Acho que o grande mérito de Ono Haku é isso, você ter a maturidade de pegar esses assuntos que já são batidos e saber esticar eles e desenvolver eles com tempo, com uma boa construção de roteiro, com bom desenvolvimento, que aí você acaba gostando cada vez mais dos personagens. Não, com certeza. Inclusive, eu acho que o que dá o tom em Ono Haku é exatamente isso, com o que o Lucas comentou antes, cara. Porque eu acho que é uma obra mais rica. Às vezes parece que quando é feita adaptações de anime pra alguma obra, principalmente uma obra de romance assim, eles esquecem o que é, né, o Slice of Life. Porque parece que realmente, você assiste muitas obras que parece que eles vivem dentro daquele clube, ou naquele lugar que eles se encontram X, e que eles só se encontram, que eles não fazem mais nada da vida, e que eles não têm mais nenhum problema, a não ser, nossa, passar o dia falando, será que ela me ama? Será que ele me ama? E cara, o Blue Box é muito mais que isso. Ele pega isso, que é o comum, pô, nada mais comum nos animes e nos mangás, né? A menina que foi morar lá em casa, que eu gostava dela, e, a menina que é minha amiga de infância, fala que é apaixonada por mim. São assuntos, temas até batidos, mas o modo que são tratados esses temas, eu achei super interessante. Primeiro, achei incrível que a obra não ficou enrolando um triângulo amoroso até o final, que isso é muito batido, é chato, cansa, faz a obra morrer aos poucos. Parece que as coisas estão
realmente caminhando por uma linha mesmo, sabe? Ó, não, eles estão vivendo a vida deles. E ele demorou pra escolher alguma coisa, ele demorou pra tomar uma coragem, mas ele decidiu. E eu não sei se o Taiki é cínico ou não e tal, eu acredito que não, porque é bacana como a obra discute os problemas que geram certas coisas. É sempre citado a questão de, pô, a Hina é minha melhor amiga. Sempre foi. Se eu pego e dou um fora nela, ela não fala mais comigo. E ela é importante pra ele, não como namorada, mas como amiga, como uma pessoa que tava sempre ali. Aí no outro lado a Shinatsu, pô, ele é apaixonado pela Shinatsu, mas a obra bate várias vezes no problema de, tá, você gosta dela, mas por que você não vai lá e fala com ela? Cara, e se ela não gosta de você? A mina mora na tua casa, imagina que desconfortável pra menina, depois de tudo isso, ela ter que ficar, sabe, os dois ter que ficar convivendo ali no mesmo ambiente, e num ambiente que ela tá ali de favor, entre aspas, sabe? Então, eu acho bacana como a obra, ela enriquece temas que, por si só, já são batidos, sabe? E isso é o Slice of Life, é você mostrar a vida real num todo, e não só num recortezinho que fica se repetindo o tempo todo, como o Nisekoi faz, por exemplo. Não, se fosse Nisekoi, sei lá, a cada 3 episódios ia ter uma cena dele entrando no banheiro sem querer com ela se trocando. Ia ter essa cena toda hora. Sim, e isso é uma parada muito boa. Não, e já tinha aparecido a irmã da Shinatsu, que é a prima da Shinatsu, que vai ficar afim do maluco. Já tinha aparecido umas 20 meninas. Aí, pior que você tá comentando as paradas de morar junto, aí tem aquele diálogo maravilhoso da Karen com o Taiki, né? Que é falando, por que você não fala? Porque eu tenho meio estranho. Mas você já não olha estranho? Dele, caraca, é mesmo. Caraca, é mesmo, isso já rola, né, velho? Mano, isso que eu falo, o Taiki ele não é cínico, ele é só uma topeira. Ele é só uma topeira à noite. Mas fora isso, tá tranquilo. Mas é normal ser uma topeira com adolescente, cara. Ele é inseguro, mano. Sim, o rolê que ele tá ali eu vou ser maior sincero. Você ser inseguro naquele rolê que você tá é fica. Porque, tipo assim, é a mina que você meio que idolatra, porque quando você é adolescente, você tem essas vibes. E tem uma parada, a mina é mais velha que ele, né? Quando a gente é adolescente, a gente fica assim, pô, a mina é mais velha, já fala que é mais complicado. Essa é a parada da hora. Você, pelo menos quem tá mais velho, vê isso e vê essa parada, tipo assim, mano, olha que besteira, mas você continua vendo, é legal, que é engraçado, é bom de ver. E outra, ela é a mais velha e a menina mais popular da escola. Isso aí. E assim, o detalhe é que ele coloca a Shinatsu num pedestal. A escola toda bota, né? Mas ele não acima, né? Ele bota o pedestal ainda acima, assim. Entende? E aí como ele coloca nisso, ele não tem muito traquejo, mas isso é normal de um adolescente. Adolescente você exagera nas coisas, naturalmente, né? Pra ser sincero, tipo, aqui no nosso país, a gente vai ter uma abordagem diferente. No Japão, esses negócios assim de toque, dessas coisas assim, eu vou estar aqui pra falar melhor isso, né? Mas ele tá lá com o resto do job, né? Ele não é um exemplo, esse comentário não é muito exemplo pra comentar disso, né? Ele tá afim de toque, né? O detalhe, como lá tem esses processos mais culturais um pouco mais travados, né? Pra esse tipo de coisa, eu acho que ele é pior, sabe? Pra pessoa tomar esse tipo de atitude, fazer essa construção. Então ele tá com a mina, como o Raul comentou, que tá morando na casa dele, de favor. Ele consegue ter a noção de falar assim, vai ficar um climão se der merda. E faz sentido. E aí ele bota a mina no pedestal, então ele não consegue dar o passo. E aí tem a melhor amiga dele, que eles conhecem de anos, que ele adora ela, e que, tipo, se ele fizer alguma merda, e aí eu entendo totalmente que ele não quer o quê? Ferir e magoar a garota. Ele não queria esse processo. Só que, tipo, chega um momento que ele faz. E é isso que eu acho mais interessante. Eu acho que o mais interessante é isso. Tipo assim, a obra dá tempo pros personagens maturarem todo esse processo no pensamento deles e a gente acompanhar isso, sabe? Eu acho que algumas pessoas podem achar até desse processo meio chato, em certo sentido, né? Porque, não acontece nada, mas como o Raul falou, é o slice of life, é o dia a dia daquela molecada ali se entendendo. E eu acho que a obra trabalha sentimento, o sentimento de cada personagem ali de uma forma muito rica. Então você consegue perceber cada nuance de cada pensamento dos três, principalmente dos três personagens principais, mas até de outros em volta. O parça lá do protagonista, acho que é Kyosuke, né? Kyosuke, molequinho lá de óculos. O Kyo. Tu vê que o moleque tem um crushzinho ali na Rina ali. Sim. E ele tem a parada da família dele, que ele é o cara, tipo, o irmão mais velho, então... Querendo ou não, são coisas que vão dando camadas pro anime. Não, a entrada da irmã da Karen, esqueci o nome dela agora. A Yami. Isso. A entrada dela na obra, mano, assim, ela é espivetada, doida, ela é muito mais ocidentalizada, esse pensamento sai pegando todo mundo. E tem a questão da imaturidade, né? Você vê? Ela fala assim, eu só pego pessoas que vêm se declarar pra mim que gostam de mim de verdade. Porque mesmo que se eu não goste, talvez eu ache legal. Só que ela não via o que ela machucava essas pessoas, porque ela tava gostando de caras que, na verdade, estavam botando ela num pedestal, mas que não conheciam ela de verdade. E ela tava gostando disso e só queria ali ser idolatrada. E quando aquilo já não tava mais legal, ela terminava com o cara terminava
com ela porque via que tava sendo de bocó, né? E tem até um bate-papo, né? Ela encontra um ex e eles falam sobre isso, né? Ah, mas aí o ex dela é um babaca. Não, ele é um babaca. Mas eu acho que é bacana que ela é uma personagem super terciária, que aparece aos 40 minutos do segundo tempo, e é uma personagem, tem ali uma linha de amadurecimento, principalmente em paralelo com a Rina, que vira amiga dela. Nossa, personagem aí, quando eu vi, eu falei, mano, fica um cagaço. Vai começar aquele triângulo amoroso que já conhece, vai ficar uma porcaria. Mas é isso que você falou, cara. Ela adiciona uma outra camada, tipo, porque até agora a gente tava assim, eu vou ver o Taiki e eu quero ver onde ele vai decidir. Se ele vai pra Shinatsu ou se ele vai pra Rina. Ele decidiu pra Shinatsu. Aí, pra não deixar o lado, tipo, não perder o foco da história com a Rina, o autor vai lá e coloca a Yami como outra personagem. Então você começa a ver o crescimento dela e ter esse choque quando ela meio que percebe que o sofrimento que ela causou pra Rina, de certa forma ela podia estar causando pra outras pessoas também. Ela começa a pensar, né? Por que ele não quis ficar com ela? Ela gosta dele de verdade. Porque essa é a maneira que ela agia. E quando ela percebeu que ele não quis ficar com ela exatamente porque ele tem uma amizade dela tão grande que ele não queria magoar ela no futuro e que ela tinha que entender isso quebrou a Yami, cara. Por outro lado, aquele senso de culpa, né? A culpa foi minha, fui eu que arranjei o esquema pra ela ficar lá com o cara. Então, o que acontece? Se ela tá sofrendo, a culpa é minha. E aí ela vai ter essa jornada e ela acaba ganhando uma grande amiga na jornada. Porque no mesmo jeito que ela tá apoiando a Rina, na hora que ela precisou de apoio, a Rina apoiou ela também. Ela também traz uma outra perspectiva que talvez muitos leitores poderiam estar percebendo. Porque quando ela questiona, cara, por que você não prefere a Rina, já que a Rina te gosta tanto de você e tal? É um questionamento que o público pode ter também, sabe? Vai atrás da mina que tá aí, porra, já se declarou que ela é super afim de tu, do jeito que tu é mesmo e tal. Vai pra ela. E assim, mó sincero, a Rina é a melhor personagem do rolê inteiro dessa obra. Então, tipo, você ainda vende mais esse processo, né? E aí você coloca uma personagem que ela vai contestar todo esse melodrama, vamos colocar assim, meio natural das obras de romance que tem no Japão, né? Essa coisa do tipo assim, não, tem que levar com calma o romance e tal. Não sei quando é que eu vou pedir ela quando eu vou chamar ela pra sair. Não toca na minha mão, não tá isso e tal. 15 volumes de Kimi no Toki pra pegar a mão na mão do moleque, tá ligado? Tipo, ela é uma personagem que ele coloca pra contestar todos esses processos. E aí é muito interessante isso que o Bruno falou, que ela cresce, mas ao mesmo tempo ela contesta essas partes, sabe? Então, tipo, você consegue perceber que mesmo ela sendo uma personagem secundária da obra, ela tem camada pra ser desenvolvida. E assim, ela consegue fazer os personagens principais desenvolverem também. E isso é uma riqueza do caramba, cara. Isso é um mérito gigantesco do roteirista e do autor, no caso, que é uma pessoa só, né, se eu não me engano, de construir todo esse processo, sabe? E com isso você vai enriquecendo cada vez mais a obra. Eu não duvido nada que daqui a pouco apareçam outros personagens que façam esses movimentos também. Ou que é muito provável que daqui a pouco vai ter outros relacionamentos secundários que a gente vai ver sendo desenvolvido. O próprio Kyo, né? O próprio Kyo. O Kyo é um personagem que ele parece ser muito interessante, que ele até agora não foi muito bem desenvolvido, né? Então, e eu acho legal que, por exemplo, o lance os amigos de infância que vão ficar junto e tudo mais e tal, essa meio idealização que tem no Japão, né? De todo esse processo, eles já tem na obra. A Karen e o Hairyu já são isso na obra, sabe? Eles já são o casalzinho ali, idealizado, construído, que acontece e tal. Que tem a dinâmica deles, eu acho mega interessante a dinâmica dela, tipo assim, se tu perder, termino contigo. Eu acho interessante essas construções que ele faz. Com isso, ele vai abarcando todos esses lados e eu acho o melhor disso em Aonohaka. Ele não perde a possibilidade de você aprofundar todos os caminhos pra essa construção de romance, sabe? E assim, a gente já sabe as coisas que vão acontecer pra frente, mas ele não... E mesmo ele dando muito tempo pra essas coisas serem construídas, quando ela tem que acontecer, ela acontece. Ele não fica enrolando alguma coisa, tipo, não, mas agora vai acontecer tal coisa. Não, acontece, mano. Então, tipo assim, o Taiki vai dar o fora da Rina, vai dar o fora na Rina, mano. Não tem outro rolê, sabe? E a gente vai ver todo o processo de pós disso, né? Como é que ela vai se tratar, como é que ela vai receber isso, ela chorando, entendeu? E cara, isso é divertido, cara, demais, assim. Sei lá, eu comprei pra caramba, assim. Eu fui até o último episódio, assim, e sem sacanagem eu tratei a Rina como minha filha. Eu tava tipo assim, não, filho, larga esse vagabundo. Inclusive, aí você pega por outro lado, você tem a Shinatsu, por exemplo, a Rina, ela é uma personagem que ela tem certeza daquele sentimento e quando ela vê que o cara que ela gosta tá ali, tipo, gostando de outra pessoa, ela vai à luta. Do outro lado tem a Shinatsu, que ela tem uma mente ainda meio infantil, meio imatura ainda, né? Até nas coisas mais bobas do dia a dia, você vê que ela é meio perdida. Tirando o esporte, que ela é muito boa, no resto ela é muito infantil ainda. E também sentimentalmente. A ponto que ela
sabe que tem alguma coisa incomodando ela, e tem um diálogo que ele é muito real e é muito bonito, que é o diálogo da Shinatsu com a Karen, que a Karen fala, mas você gosta mesmo desse cara? Ou você tá... Porque você nunca falou que gosta de ninguém. Quando a gente tava no jardim de infância, todo mundo gostava do professorzinho lá, você não só queria saber de jogar basquete. Ela falou assim, não, então, eu não posso falar 100% que eu gosto dele, porque... eu nunca tive esse sentimento, então eu não posso te falar que é isso que eu tô sentindo. Mas aí ela usa a referência, né? É como se fosse uma flor que eu estivesse plantando e ela estivesse virando um broto. Ela ainda não é uma flor, mas eu me sinto feliz de estar ali cuidando disso. Ela tá falando do sentimento dela por ele. Cara, e isso é muito legal, porque é realmente uma referência muito boa. E talvez seja o diálogo mais maduro que ela já deu na obra inteira até então. É, a parada da autodescoberta, né? Tipo assim, cara, a Shinatsu é uma personagem que tá se descobrindo, né? Ela tá entendendo que é amor, a relação... A Hina já é uma personagem que ela já tem esse entendimento, né? Ela já sabe que ela ama, ela sabe que ela quer. Agora a Shinatsu, ela tá entendendo o que é, como é que isso afeta as coisas. Essa é meio que a sacada e por isso que eu acho que esse contraste que tem dela com a Karen, tanto que é até na aparência, né? A Shinatsu tem a aparência mais, não infantil, mas mais de menina, sabe? De jovem, assim. Tipo, ela usa roupas mais largas, lembra um pouco o personagem alguém mais novo. A Karen já é mais modelo, mais velha. Tem esse contraste que fica. Ela é atriz, né? Karen já tá em outro nível da vida, né? Então tem esse contraste entre as duas. Mas assim, sendo mais sincero, essa questão que o Bruno tá trazendo, assim, eu acho até a Hina, nesse sentido mais, assim, como ele tá apresentando, assim, né, entre aspas, né, mais mulher já, né, um pouco mais decidida em questão de vestimento, esse tipo de coisa, até do que a Shinatsu. A Shinatsu é bem molecote mesmo. Sim, até questão de, assim, é mais sutil no detalhe, assim, né, a Hina dá pra ver que a maquiagem é mais feita, né, mais carregada, a Shinatsu é menos. Tem os detalhes que vai pegando que eles tentam trazer um pouco desse trabalho, né, dessas imagens, de mostrar que, ó, não, uma tá tentando entender a coisa, a outra já se entendeu, e é legal de ver até que isso se quebra depois, né, porque meio que a ideia que a Hina tinha se quebra no final, né, de que ela fala, é tudo bem você play o tempo que você quiser, você pode falar que um dia você vai falar que você vai gostar de mim, e no final isso não rola, né, no final ele vai lá e corta de uma vez a questão, mas tipo assim, é legal de ver esses detalhes, é isso que já tô intrigado que sobra. Totalmente. Cara, e é legal porque não só os personagens principais, como também os personagens secundários, eles crescem muito na obra, né? Você vê, quando você conhece a história do Haryu, pô, dele com a Karen e tal, ele é o cara mais novo, né? E ele fala, ele troca uma ideia com o Taiki lá, né? Porque ele fala, pô, eu já passei o que você passou. Eu gostava de uma menina que ela era linda, eu achava que ela não ia me dar bola, e quando eu menos esperei, ela que veio falar comigo e tal. Aí depois a gente vê esse diálogo no ponto de vista da Karen, né? Eu acho que a Karen tava conversando com a Shinatsu sobre isso, eu não lembro com quem foi exatamente, mas a Karen fala também o ponto de vista dela. E aí, quando a Karen fala o ponto de vista dela, a gente vê a cena. Porque ele fala assim, não, eu vou ficar com você, mas se você atrapalhar a minha vida e eu atrapalhar a sua, a gente se separa. Porque a gente é de mundos totalmente diferentes agora, né? E você vê que todos os personagens, eles são adolescentes, né? Uns com uma mentalidade mais infantil, outros com uma mentalidade mais adulta, mas todos são... Tem aquele clássico personagem lá, que vira o rivalzinho, né, cara? O Kishi. Ah, sei quem é. Que aparece bem no finalzinho, né? Não o do jogador de basquete. Não, você tá falando do... tá. O do badminton, sei. Não, o Yusa, não? Não, o Yusa é o rival dele de badminton, mas tem outro que aparece que é o meio que queria o contato da Shinatsu. É o que aparece no festival depois lá. Ah, tá. Esse cara, ele era parceiro do Haryu antes do Taiki. E que aí depois vira meio que uma comédia, né? Que eles dois ficam meio que não, aquela parada do clube idolatria Shinatsu, sabe? Vira meio essa comédia. Ah, tá, agora eu lembrei que vocês estão falando, é isso mesmo. É que eu lembrei do moleque que aparece no final, que é do clube de basquete ainda. Não, aí depois aparece meio que o rival do Taiki, que vai ser o Kazuma, né? Do clube de basquete não serve pra nada. É isso. Não mostrou nada ainda dele, né? Ele chegou agora, então... Cara, eu não sei nem se vai mostrar, parecia mais uma gag de comédia que outra coisa. Pareceu uma piada porque a Karen falou pra Yami, falou, tá, vou te contar. E ela contou uma mentirinha, e aí o que acontece? No outro dia aparece o cara lá. Meio que isso. Que a Karen fala pra irmã dela, né? Não sei o que, não, é porque ela é apaixonada por um cara de outro país e tal. Cara alto, jogador de basquete. Aí o cara apareceu no outro dia. Então, cara, eu acho que talvez na obra, os meninos que leram o mangá aí, mas na obra alguma coisa vai usar pra ele, alguma coisa vai ser usado, mas eu tenho um pouco dessa ideia de que vai ser meio que o rival e depois assim pra alguma coisa, mas não tem personagem. Mas tem personagens que eles são bem terciários, né? Você tem o Nishida, por exemplo, que é o gerente do clube, que é o carequinha. É o clássico do teu senpai que não pega ninguém, pô, esse é o clássico.
Pior que é verdade. Ele ficou bravo. Ele tá saindo mais cedo, mas não vai dizer que ele tem um encontro. Eu acho que é isso mesmo. Eu não acredito, eu vou socar ele. Não sei o que. O momento da Dolabella ali, atraiu o movimento. Aí o movimento, né, mano? Quase bateu a machadinha na mesa, né? Não, eu vou falar uma coisa, eu até gosto dele porque ele traz aquele respiro de juventude. Pra você lembrar que é uma história sobre crianças, né? Tipo assim, os adolescentes, na verdade, né? Porque adolescentes, né? Porque ele tem essa sacada meio adolescentão, né? Tipo assim, quando ele vai correr atrás, tem uma parte que eles estão perto do festival e aí, tipo, uma das salas tá servindo curry e aparece várias cenas dele correndo. Não, vamos atrás lá do curry da sala tal. Vamos lá. Tem essa parada meio que chove assim mesmo, né, cara? Que é legal de ver e dá um alívio pra obra também. Ele é o cara engraçadão, tipo, a minha avó sabia ver o futuro, ele tá lá com a bola de cristal lá. Nossa, essa é muito boa. Eu acho que a parada é bem essa, tipo assim, o anime ele tem um romance ali e tudo mais, mas ele consegue ter um núcleo bom de personagens, uma boa temática que dá realmente uma leveza pra isso. Sai disso que vocês falaram lá do que, ou sei lá, mano. Um romance assim, uma obra de romance que eu gosto muito, o Kaichou wa Maid-sama. Essa obra é bem antiga, tem até anime. Kaichou wa Maid-sama eu li todo, mas de vez em quando dava uma cansada, porque era uma comédia romântica, mas que 90% das coisas girava em torno lá do romance. Tinha a questão da personagem lá que ser pobre e tudo mais, mas assim, tudo que acontecia na vida dela, todas as ações dela era baseada, e do loirinho lá, que esqueci o nome agora, há muitos anos que eu vi esse mangá, cara, muitos anos. E aqui não, aqui tem muita coisa envolvida nisso, mas você tem vários núcleos de personagens que dá até uma maturidade, como vocês falaram. Então, por exemplo, quando você pega a Karen lá e o Kengo, né, que é o namorado dela, você dá uma maturidade pra ela, porque você vê um casal que já tá consolidado ali, já tem uma certa experiência, e principalmente a Karen é uma personagem que, a cabeça dela já é uma cabeça mais de mulher, então, tipo assim, ela já vai dando um calm down aí, tipo assim, relaxa, calma aí, vamos botar as coisas no lugar, entendeu? Que ela é a melhor amiga da Shihatsu, mas ela também acaba tendo amizade com o Taiki ali, então ela dá o conselho pro namorado dela. Você pega esses centros de personagens que levam pro extremo da bobeira, né, como o Nishita, mas você também tem personagens que levam pra um tom mais de seriedade, e aí você junta com o ambiente de esporte, você usa também, você adiciona ali também um rival esportivo pro Taiki. Então, por exemplo, ali o Yusa, né, ele é o cara que acaba sendo rival esportivo dele, tipo, não tem nada a ver com a Shihatsu, é rival esportivo do cara. Dele e do Haryu depois, né, porque o Haryu perdeu pro cara. Então, assim, é bacana. A gente tava até comentando aqui em off que, dá pra tranquilamente você botar esse casal pra ficar pronto no meio da obra, não esperar acabar a obra pra fechar o casal, tipo assim, não sei aquele anime que, o casal ficou junto, agora acaba a obra, aí legal. Eles começam a namorar no último dia de aula, né, aí acaba a escola e eles começam a namorar. Ou aquele mangá que, tipo assim, quando sai o primeiro beijo, tipo assim, capítulo 1 do último volume, ou do último capítulo, é o beijo. E aí o final do capítulo é, tipo, já o casamento, enfim, já é um time skip. Não dá pra você botar o casal junto ali, e aí tu faz trabalho, o mangá deles tendo que administrar isso junto com o esporte. E você pode focar bastante no esporte, mano. Ia ser muito legal, mano. Tipo, mano, você tem dois esportes ao mesmo tempo, você tem dois esportes pra trabalhar ali, tipo, tu tem o basquete e o badminton. Dá pra trabalhar legal. Eu acho que a maior reclamação que a gente pode ter com a Onohaku, por mais que seja pano de fundo, é a falta de exploração do esporte, sabe? Eu sinto até um pouco falta disso. Porque, por exemplo, quando ele foi escrever lá o torneio que o Taiki joga, ele explora, é interessante, mas assim, eu acho que faltou ter uma partida legal, assim, mais animada. Eu fiquei broxado pra caramba com o torneio da Shinatsu. Queria ter visto o jogo dela lá decisivo pra entrar pro Interhigh, sabe? Ia ser bom. Eu ia te falar isso, do Taiki você ainda vê alguma coisa, o dela você não vê nada, bicho. Acaba a partida, você vê o final da partida, um time feliz, o outro triste, acabou. O da Rina é isso, né? E aí eu acho que esse ponto talvez seja a grande falha, assim, da obra. E a falha, mas não é o objetivo da obra, a gente já entende isso, acho que a obra deixa muito claro pra vocês o tempo inteiro que não é o foco da obra, né? A questão, como o Raul comentou desde o início, é uma dramédia que tem plano de fundo de esporte, mas a partir do momento que tem esse plano de fundo tão forte, né, pra obra, eu sinto falta. Eu acho que todo mundo que eu acho que pode acabar vendo um pouco de Onohaku nesse sentido pode sentir falta disso, né? O da Shinatsu, como o Raul comentou, eu senti pra caramba, eu tava querendo muito ver aqueles... Ainda mais que eles constroem o rolê, né? É um arco, né? É o arco dela ali que, se ela não passar, pode ser que ela volte pra casa dela, né, e tal, porque ela não vai pro Nacional. Não, e ainda tem todo o rolê de, tipo, o outro time, as minas meio que falarem mal dela, né? Falar, não, mas pode deixar que eu marco ela, que não vai ter problema, né?
E aí, tipo, meio que desdenhar nela, né? E ela fala, não, eu vou chegar lá e vou me garantir, pode ficar tranquilo. Bem coisa de mangá de esporte, é isso que a gente quer ver. O episódio 1, o primeiro diálogo do Taiki e da Shinatsu é sobre a decepção da Shinatsu de ter perdido no ano anterior. Então, era ali, né? Era a catarse daquele primeiro episódio que tava ali, né? E realmente, fica só como plano de fundo mesmo. É obrigatório? Pô, não é. A gente entende, mas seria muito legal se tivesse. Tem uma coisa do anime, e eu comentei em off aqui antes da gravação, não é só do Blue Box, anda acontecendo bastante com... tá ficando cada vez mais natural com os animes modernos. Cara, mas me incomoda um pouquinho, que é o seguinte, é você começar um arco e acabar a obra. Por exemplo, o Blue Box, ele, até o episódio 24, ele tem 9 volumes fechadinhos, que é o final do arco dele com a Hina, que ele vai lá e dá a resposta pra Hina. O episódio 25, ele é o capítulo 81. Ele é o primeiro capítulo do volume 10, e ele abre um arco, que é o quê? É o arco onde o Taiki começa a tentar apostar ali, né, na Shinatsu, começa a ter coragem e chamar ela pra sair. Aí quando eles vão começar a sair, acaba o anime. Tipo assim, eu acho legal você abrir um arco numa cena pós-créditos, por exemplo, num negócio curto. Mas você pegar um episódio inteiro pra abrir um arco, que você vai ver, sei lá, daqui a 2 anos, se tiver temporada agora, Blue Box foi anunciado, mas, cara, corre o risco de... A gente sabe como que é anime lá no Japão e tudo mais. Corre o risco de, cara, se não tiver segunda temporada, fica um episódio solto lá e pronto. O risco... Dandandan fez a mesma coisa, se bem que Dandandan já era um pouquinho mais firme, mais certo que iria ter em breve, né? Mas é que você falou, cara, tem o risco de aquilo que a gente zoava antigamente, né? Tinha os animes que tentavam fazer isso e ficava meio que a piada, né? Porque nunca teve continuação. Eu não sei, assim, eu acho que em Blue Box tem, pra mim tem uma perspectiva um pouquinho diferente de Dandandan, porque em Dandandan é muito brusco, né, o processo de trava. É porque no Dandandan é no meio do arco, né? Aqui eles pelo menos pegaram no comecinho do arco, né? Foi o comecinho do arco. Mas ali o Dandandan foi bem no meio, né? E assim, em questão até de direção, de construção narrativa, porque o Dandandan é bem num ato de ação, sabe? E numa ato de ação bem questionável de se parar, sabe? Sei lá, eu já questionaria aquele ponto de parar se fosse num episódio que na semana que vem ia ter de novo. Muita trava em cima ali, assim, você fica meio assim sem nada. O Onohako, eu ainda acho que como o episódio seguinte, o 25, né, ele tem um pouco do que é o sentimento da Hina pós-fora, sabe? Ele tem meio essa deixa, assim, então eu ainda engulo mais o processo desse episódio acontecer, entende? Porque você ainda vê como a Hina tá se sentindo, eu acho que é o episódio onde a gente vai encontrar aquele moleque que a gente tá falando que é o babaca, né? Os 10 primeiros minutos é o finalzinho do capítulo 80, né? E depois ali quando o Taiki chama a Shinatsu pra sair e tal, já começa o capítulo 81. Já tem algumas coisas que já são do próximo capítulo. E, cara, às vezes quando você fica 1 ano, 2 anos, e aí você vai continuar assistindo o anime, eu vou ter que assistir de novo aquele episódio da temporada passada. Pra lembrar... Se eu queria falar isso, eu acho muito comum, se for só uma cena pós-crédito, uma cena de 1, 2 minutinhos, depois dos créditos, eu acho até legal, ó. Você faz ali, você chama o pessoal pra próxima temporada. Mas, pô, mais da metade de um episódio só pra isso. É que, assim, eu não vejo muito problema, que eu acho que existe uma construção ali que faz sentido ter o episódio, entendeu? Eu acho que em Dandandan é muito travado isso, eu acho que não faz muito sentido. E assim, aí fazendo um jabazinho rápido aqui, a gente acabou de soltar um podcast no Catum, né, só pra pegar a junção, porque é o mesmo tema. Seguinte, a gente tava falando sobre uma entrevista que teve de um produtor executivo da Shogakukan, né, da Shogakukan? Não, da Kadogawa. E eles são donos de 3 estúdios, né, um deles é do Okakobo, eles são de alguns estúdios grandes no Japão. E eles estavam falando sobre mudança no modelo de processo de animação, né? Pipeline de animação do Japão e tal, né? Eles estavam falando que eles estavam precisando talvez fazer uns animes maiores, assim, né? De produções mais estendidas e tal. E aí, eu acho que Dandandan e Onohako já são processos que podem estar batendo nessa ideia, que é o quê? Já bater a primeira temporada, já garantindo que já tem a segunda, sabe? Então, tipo, você já consegue casar esses processos, então o processo de produção do anime, ele vai ser mais contínuo, então o anime consegue sair em menos tempo. Dandandan com certeza aconteceu isso, né? Porque Dandandan saiu no final do ano passado, e a segunda temporada já sai agora no meio do ano, né? Então a gente consegue ver que é um processo bem contínuo do anime de ter esse processo, então fica muito pouco tempo, né? De distância, fica 6 meses aí, pra padrão anime é bem curto. O padrão da indústria de audiovisual inteira é bem curto, né? Eu chuto, não é certeza, mas eu chuto que a Onohako deve estar seguindo esse processo também, por mais que a Onohako seja um anime de 24 episódios, então é muito mais extenso, né? E eu imagino que isso vai virar padrão da indústria, então tipo,
você vai, de vez de você fechar logo, principalmente pra animes, sei lá, Shonen Jump, assim, que você tem um processo de produção mais garantido das obras, né? Hoje em dia a Shueisha tá bancando muita coisa no comitê de produção deles. Pra esses tipos de obra, eu acho que isso vai ser... Esse tipo de coisa que o Raul tá reclamando de ter um encaixe no final, já indicando pra você fazer a continuação no próximo episódio, mas a produção vinha antes do que a gente tá imaginando, tipo, 2 anos de parada, que era mais ou menos o comum e tal. Eu acho que isso vai ser encurtado pelo processo do anime tá em continuidade mais rápido. Não tira a crítica do Raul, tá? É só uma visão que eu tenho, principalmente depois que a gente leu essa matéria, que a gente foi correr atrás de um material lá pra montar esse conteúdo do podcast. Aí eu tô imaginando isso, que esses animes, sei lá, vou chamar de third party, assim, esses animes grandes, assim, né, de grande renome, eu acho que eles vão ter mais esse caminho, cada vez mais vai ter isso. Mas assim, a minha opinião, tá? Eu já vi muito anime de romance que foi largado no meio, então eu acho que também pra anime de romance, no geral, é mais comum isso acontecer. Sei lá, um feeling que eu tenho. O próprio Kachou Amei-sama, assim, ele para no meio do nada. Assim, não é que, tipo, no meio de uma cena de ação, que nem o Dandan. Dandan acho que foi realmente um caso pior. Mas assim, anime de romance, até por causa da mídia, geralmente quando ele é lançado, muitas vezes ele, tipo, termina realmente com a cena, o desenvolvimento pela metade. Então, geralmente fala assim, vou ler pra entender o que aconteceu aqui. Depois, tem muita obra que termina assim, muita obra mesmo. Então, assim, eu acho que hoje em dia, juntando a obra de romance, que já tem um histórico de se terminar meio quebrado, com o fato que eles não têm mais aquela preocupação de, eu tenho que terminar minha temporada redondinha, porque a experiência de uma pessoa pode ser toda aqui. Então, assim, juntando com o que o Carlos falou, eu acho que quando você, vou fazer uma temporada de um anime aqui, 24, 12 episódios, 13, sei lá, não importa. E eu não sei se isso vai ser tudo, ou seja, se toda a experiência vai ser essa, eu tenho que terminar naquilo ali da forma mais redonda possível. Então, eu vou ver o melhor momento de encaixe pra terminar a série ali, a melhor cena pra terminar. Se essa não é minha preocupação, eu vou tentar desenvolver a obra ali, no caso, 24 episódios, da melhor forma que seja para 24 episódios, não para o todo. Eu acho que acaba sendo isso. Então, realmente, assim, se não tiver mais coisa, ou se tiver um gap muito grande, a obra é prejudicada. A obra acaba assim, no todo, talvez até seja beneficiada, porque, de novo, os caras vão poder trabalhar o pacing todo ali dos 24 episódios como eles acham que é melhor ser feito, e não como precisa ser feito. Sei lá, minha opinião. É isso aí. Blue Box hoje é o segundo mangá da Shonen Jump, tá? Em questão de vendas. Só perdendo, obviamente, pra One Piece. Estamos falando aí de quase 200 mil cópias por capítulo. E, atualmente, Blue Box já tem 7 milhões e meio de cópias de material de circulação, né? Não é necessariamente vendido, mas é material de circulação, né? Material que tá na banca e esse tipo de coisa. Se pegar o nosso episódio do MDA, que sempre sai lá pra janeiro, fevereiro, dos mangás mais vendidos do ano, Blue Box tá sempre lá. Eu tenho até o toque aqui da Shonen Jump, um toque aqui de 2025 eu peguei, que é o de abril, lá do análise. A obra que tá em primeiro no toque é a Anohaku. A Anohaku tá em primeiro, assim, só citando aqui, só o top 5, só pra vocês entenderem. O top 5 é capítulo 194 de Anohaku. Eu não vou citar os capítulos de todo mundo aqui, porque, enfim, senão vai demorar um ano, mas Anohaku, 2 One Piece, 3 Mandano Ichi, 4 Izusichi no Kyoshi, é uma obra relativamente nova, né? Tá no capítulo 42 ainda. E em quinto, Sakamoto Days. Ou seja, a Anohaku, mano, em abril, foi o top 1 em questão de avaliação de quem comprou a revista. Então, assim, é uma obra bem popular. Hoje a gente pode falar que o top 3 da Jump é One Piece, obviamente, né? Sem Eterno. Aí vem Blue Box e depois Sakamoto Days. São esses processos, né? E o anime de Blue Box deu bom, né? Porque, pelo que eu tô olhando aqui no material que o Luizão me passou, foi um incremento de 2 milhões de cópias de circulação, né? Então, um aumento considerável aí. É um número já muito bom pro mercado atual, né? Não se compara com década de 90, meio dos anos 2000, mas é um número, assim, que eu tava falando com o Luizão, ele falou, cara, é um número muito bom hoje em dia. Pro padrão que vende a Shonen Jump, padrão que vende o mercado japonês, é bem acima da média. Tem o digital, né? E só por curiosidade, eu tenho o mangá aqui de Anohaku em casa. Tenho só o volume 1, mas eu tenho. É o mangá que hoje tá sendo publicado pela JBC. Inclusive, um mangá muito bom. Eu comprei ano passado na Anime Friends. Comprei baratinho, aliás. Dito isso, vamos para aquele momento das considerações finais e notas pra a Anohaku. Como a gente falou, a gente teceu elogio basicamente o cast inteiro, né? No finalzinho ponderamos algumas coisas, mas me agradou muito, assim, eu não sou muito fã de obra de romance, sinceramente, eu não costumo ver muito, né? Dentro, assim, de anime não é o gênero que me agrada, mas eu tive uma grata surpresa com o Blue Blocks, tanto que eu quero acompanhar o mangá, estarei lendo o mangá, porque realmente a obra me prendeu, e isso eu achei bem raro de acontecer com o anime. A gente tá até comentando antes de gravar, falei, nossa, eu esperava tal coisa e me surpreendeu muito. Então, de verdade, assim, é uma super obra. Se você é uma pessoa que gosta do gênero de slice of life, de romance, você vai amar.
Se você não gosta, dê a chance, porque eu tenho certeza que vai te surpreender. Realmente é um trabalho muito bem feito de um estúdio que eu não esperava tanto, que é o estúdio que fez Star of God, que é um pesadelo, né? Então, assim, realmente me surpreenderam. Pontos que eu posso só colocar, que eu acho que acabou tirando ponto, mas é mais chatice minha. Assim, a obra visual, ela é perfeita. A parte de áudio, eu sinto que peca em alguns momentos. As composições são boas. Se você pegar pra ouvir, a trilha sonora de Blue Box, ela é boa. Mas a hora que ela é utilizada no volume, tipo assim, eu tive uma experiência de que eu ouvi no fone... É assim, óbvio, né? Se eu ouvir no fone de ouvido vai ser melhor. Mas eu ouvi no computador, tava com um certo volume e um certo jeito. Eu ouvi no celular, tava, tipo, completamente horrível. Então, teve uma falta de trabalho ali, eu acho, do pessoal que cuidou de áudio, de mixar e de conseguir masterizar tudo bonitinho. Eles acabaram pecando nisso. Mas aí pode ser muito mais por conta do aplicativo, no caso a Netflix, do que do anime, né, mano? É, pode ser, mas assim, se você tá fazendo a masterização da obra, você sabe como é que vai ser a guia do outro lado, sabe? Você sabe qual nível você tem que atingir, como é que você vai ter que entregar essa mixagem, entendeu? Eu acho que faltou um pouquinho, assim, não estraga a sua experiência, mas se você quiser ser um pouquinho mais chato nessa parte de audiovisual, eu acho que em áudio acabou pecando um pouco. A Netflix é o streaming mais chato pra você fazer a entrega. Existe no mundo. Totalmente definido todos os processos de entrega na pós-produção deles, entendeu? Assim, eles querem as coisas exatas e você tem que entregar exatamente o que eles querem. Eu acho que pode ser isso. O cara acabou vacilando um pouquinho, entregou um pouquinho menos ali de volume na canção que precisava e, sabe, mas assim, não é algo que estraga a experiência de verdade, não. É só algo que eu notei vendo a mesma mídia em outros aparelhos, sabe? Mas assim, a nota pra mim, de verdade, considerando o gênero, que é Slice of Life romance, pra mim é 9,5. Tá assim, cara, foi uma obra que eu super fiquei feliz de ver e super quero acompanhar. Ô, irmão, não faço a menor ideia da nota que eu vou dar para o Nox, ser mais sincero, assim. Porque é o seguinte, eu gostei bastante da história, eu adorei os personagens, assim. Como eu falei, chegou um momento que eu tava tratando a Rina como minha filha. Eu falei, filha, não faz isso. Não. Eu tava me sentindo assim na obra, sabe? Pô, não larga isso. Não faz, não fala isso. Não. Eu tava nesse ponto, assim, de... Eu tenho minha irmã mais nova, alguma coisa assim. E eu gostei dos secundários, eu gosto dos protagonistas, eu acho que até que a Shinatsu, em certo sentido, um pouco, ela, talvez pelo jeito que o autor constrói ela não brilha tanto pra obra, né? Ela aparece nos pontos essenciais que tem que ser aparecido. E eu acho que isso é interessante até em certo sentido, porque ela cria o contraste com a Rina, né? Que a Rina é uma pessoa, assim, muito... Pô, perdi a palavra agora, assim, mas ela é uma pessoa que chegando, né? Tipo, ela é uma pessoa, assim, que fala, extrovertida e tal. A Shinatsu é mais comedidinha, mas, assim, não é nada muito complexo, né? Então a gente consegue ter esses contrastes. Eu acho interessante esses contrastes pras camadas dos personagens, né? A gente comentou, né, do contraste também da Karen com a própria Shinatsu. Então eu acho que o autor, em questão de desenvolvimento de roteiro, pensamento de personagem, estruturação dos personagens, pensamento de camadas pro desenvolvimento desse roteiro, ele fez um trabalho muito redondo. Assim, é um trabalho que pra shounen de romance, né, aqui eu tô excluindo um pouquinho shoujo, mas até comparado com alguns shoujos de romance, eu acho um trabalho muito redondo, é um trabalho muito acima da média, né? A animação e o anime também acho, a padrão da indústria aí, segue os padrões bem feitos que a indústria tá tendo hoje de anime, mas ele, pra uma obra de romance, ele tá acima da média. Em todo sentido, ele tá acima da média, pra mim. Mas assim, eu também fico esperando mais da obra em algumas coisas, né? Como eu falei, a parte de esporte, eu fico esperando um pouco mais, fico esperando mais de algumas decisões, assim, e aí eu dou um pouquinho pra trás com isso, né? E aí, não sei, mas é uma obra de adolescente, assim, eu também consigo abrir esse ponto pra entender. Sei lá, o Bruno deu 9,5? Eu vou dar um 9 aí, tá bom, acho que tá bom pra obra. Então, cara, eu vou avaliar pelo mangá, né? Eu não sei se eu comentei aqui, mas eu li o mangá de Ono Hako. E, cara, e aí eu peguei o Blue Box pra ler, mano. E assim, cara, eu li acho que em uma semana tudo que tinha saído. Na época tava no 114, 115, eu acho. E, cara, foi uma experiência muito boa. O esporte, ele agrega muito. Como eu disse durante o podcast inteiro, é uma obra que tem muitos respiros. Então, por exemplo, você não fica saturado de romance, meu Deus, aquela coisa meio melosa que às vezes tem, ou aquela coisa meio forçada. Tem os clichês ali de romance e tudo mais, mas convenhamos que a gente assiste isso pelos clichês, né? Os clichês que acontecem são aqueles que a gente espera no anime de romance, né? Eu digo sempre que se você quiser realidade pura e crua, você tem que, sei lá, assistir um documentário e não ver anime. Então, não vou chover no molhado que a galera falou aqui. Pra mim é um 9. Se fosse da segunda temporada, provavelmente eu daria um 10 já, ou 9,5, pelo menos. O Blue Box é uma obra pra mim, assim, eu tenho que avaliar ela como obra de romance. E como obra de romance, ela é muito boa, mano. Muito boa. Vocês falaram que é acima da média, não. Pra mim ela é muito boa. Muito acima da média do que é entregue geralmente de romance.
romance. Então é 9, vou dar 9. Ah, e só pra complementar o que tu falou, né, o Lucas, que a gente não falou muito no mangá, é um mangá muito bem quadrinizado, né? O Miura Koji, eu acho que ele é um mangaka maduro pra fazer a construção de roteiro e pra fazer também a própria arte, sabe? Ah, é um mangá super incrível que foge com muito estilo. Não, ele é um mangá bem feito, sabe? E assim, comparando até com Nisekoi, essas coisas assim, quando a gente já usou essa comparação, outros animes de romance que já tiveram na Jump, alguns shoujos, assim, é bem melhor. Bem melhor. Não, o que eu te falei, mano, eu li acho que em uma semana, uma semana e meia, os mais de 100 capítulos do mangá. E eu sou um cara meio enjoado pra ler mangá, porque preto e branco, ainda mais que eu sou daquela galera que já acostumou com webtoon, então, pô, mangá é bem mais lento pra tu ler. E, pô, eu li capítulos assim, muito fácil. Então é um mangá gostoso de você ler. E é gostoso pelo roteiro, né, pelo que você tem de material original, mas também é gostoso de se ler pela forma como é quadrinizado, né? Ele é um mangá fácil de você entender o que tá acontecendo, de gravar os personagens e entender o que tá acontecendo. Eu não vou chover no molhado do que os meus colegas falaram, cara, totalmente real. Digo mais, eu acho que o bacana de Blue Box é que ele não fica esticando a corda. Ele não vai ficar esticando um relacionamento, ficar esticando uma intriga, ficar esticando algo pra vender por mais capítulos, sabe? Ele vai fazer a história andar. Realmente parece um dia a dia. A história anda realmente em Blue Box. Isso é muito bom. Os personagens são verossímeis. Eu acredito que existem pessoas que são daquela forma, naquele contexto, naquela cultura, né? No Japão e tal. Então, funciona, sabe? Eu acho que funciona exatamente porque é real e porque te prende, a obra te agarra, cara. Eu assisti os primeiros 4 episódios, eu achei lento, eu achei um pouquinho chato, eu pensei em desistir, de repente, eu me senti extremamente extasiado em ver a obra, cara. Eu não parava, assim. Eu lembro que eu assisti os 4 primeiros episódios. Parecia longo, parecia chato o episódio, mas de repente eu tava assistindo um episódio atrás do outro de uma maneira absurda, porque era muito bom. Ele te pega mesmo, sabe? Ele realmente tem uma pegada de novelinha assim, mesmo. Ele é feito pra te pegar. Pra mim, cara, a obra do ano passado, né? Terminou esse ano, se eu não me engano. É uma das melhores cenas dramáticas aí do ano aí. Com certeza essa cena da Hina, cara. Essa cena da resposta do Taiki pra Hina é uma cena absurda. Dublagem, tanto japonesa quanto brasileira, entregou muito. A animação, toda a estrutura, toda a ambientação, né? O lugar meio escuro, com a fogueira lá de fora meio que iluminando. Cara, cena espetacular. Não vou dizer que é 10 por causa das coisas que eu falei antes, né, que queria ver um pouquinho mais do esporte, porque é claro que não precisa focar no esporte, mas mostrar pelo menos um pouco dos jogos mais importantes, principalmente da Shinatsu, que não mostra muita coisa, e também, né, o que me tira um pouquinho o fato do final aí da primeira temporada, é algo meu, tá? É algo que eu venho reclamando de alguns animes já faz um tempinho. Não estraga nada. Se você não gosta de ter um spoilerzinho do que vem por aí, você pode terminar no episódio 24 ou assistir os 10 primeiros minutos lá do episódio 25 e tá tudo bem. E você não vai estragar ali nada do que você assistiu. Cara, se você gosta de romance, é um prato cheio, tá? Eu acho que um dos melhores aí do que tá vindo aí nessa geração de romance. Incrível que é um romance da Weekly Shonen Jump, dando aula. Pois é, né? O que você menos vai esperar. É um mega romance da Jump, né? E Blue Box é tudo isso, cara. Não vou dar 10, mas eu vou dar um 9,5. E com 2,9,5 e 2,9, a média é 9,25, 9,3. Olha aí que beleza. Uma ótima nota pra Blue Box. E você? O que você achou ali de Blue Box? O que você acha de animes de romance? Você gosta de Slice of Life de romance? O que você gosta de animes da vida real? Você quer mais romances aqui no MDA? Comenta aí. Você pode mandar aquele e-mail pra podcast@mundodosanimes.com ou, claro, ir lá no seu agregador de podcast favorito ou no Spotify e deixar o seu recado que a gente vai ler. E se quiser ser nosso apoiador, né, por menos do que uma viagem de trem, você pode ir lá no catarse.me/MDA e ser nosso apoiador. Vai vir conteúdo exclusivo para apoiadores, hein? Eu já venho falando aí durante alguns episódios. Vai vir conteúdo exclusivo que você não vê aqui no Brasil, lá no grupo dos apoiadores do segundo semestre. Então, corre lá, seja nosso apoiador e, é claro, né, você pode ouvir o podcast aí sem cortes. Você pode ver o que a gente fala do Vulpix. É, amigo, saiba mais aqui no catarse.me/MDA. Faça como eles: Alex Selinger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lorez, Henry Yamaguchi, Lucas Batista, Nathan Kleiman e Yasmin Gonçalves, e seja nosso apoiador. No mais, nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau!